Eu costumo dizer para vocês aqui que as equipes sub-20, elas geralmente são um entreposto. Nelas, nas equipes sub-20, você pode ingestar alguns jogadores jovens que você traz de fora. Aliás, isso acontecia também com o time sub-23, né? O Pituca, que volta o ano que vem para o Santos, veio originalmente para jogar num time sub-23, né? É, Mas enfim, vamos voltar para o sub-20. Você pode trazer, às vezes, um jogador que se destaca quase perto do término da idade júnior, aí você traz e bota no sub-20 para testar, né? Você também pode antecipar processos e colocar alguns jogadores do sub-17 para jogar com os mais velhos, para acelerar a maturação desses jogadores. No Santos e Corinthians desta terça-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, que o Santos perdeu por 2-0, tinha em campo o Gabriel Bontempo, o JP Sherman entrou no segundo tempo, o Bernardo, que vem jogando no sub-20, mas que é idade sub-17. Você tem outros jogadores, teve outros jogadores que entraram. É, Você, no sub-20 hoje, ainda mais pela nova política e pela nova captação que existe no futebol mundial, você pode ter estrangeiros no teu time sub-20, mas eles só podem jogar quando tem mais de 18 anos, ou seja, eles pegam basicamente a reta final do sub-20. Mas no caso do Santos especificamente, os dois estrangeiros que o Santos tem, três, né? Um está contundido, que é o Zabala. E o Miguelito e o Enzo estão na seleção da Bolívia. Né? Aliás, eles vão enfrentar o Brasil aí, né? Nos próximos jogos aí das eliminatórias. Então, se você pegar a escalação do Santos, e aí não é uma justificativa não, né? A escalação que até está aqui no Diário do Peixe, Gustavo Jundi, Gustavo Henrique saiu, né? Sentiu, entrou o JP Sherman, Thiago, Diego Borges e o Kevson, que está treinando com o time principal, até já jogou, né? Desceu. Balão, depois o Diogo Correia, o Ian e o Gabriel Bontempo, depois entrou o Arthur Manuel, que foi um menino que acho que veio do Flamengo, né? O Wesley Patati, que está integrado à equipe principal, né? Existe já, eu tinha essa percepção e hoje tenho a informação de que ele está sendo trabalhado para ser uma opção de ponta, como esse rapaz uruguaio que está chegando aí, o Silveira, né? Depois entrou o João Vitor, que é outro sub-17 e que é muito bom, forte fisicamente, mas é sub-17. Aliás, eu acho que, se eu não estiver equivocado, ele é o primeiro ano de sub-17 dele. O Fernandinho, depois entrou o Caio Padovan e o Bernardo. O Santos começou sem centroavante, depois entrou o Renier, mas entrou ali aberto pela direita. E tem agora um jogo de volta semana que vem, lá no Parque São Jorge. Mas vou te contar, hein? Em questão de 3 dias, domingo, segunda e terça, dois jogos contra o Corinthians na Vila, duas derrotas, uma das Sereias, outra do Sub-20, fora a derrota para o Atlético lá em Minas Gerais, né? Então, 3 jogos, nós tomamos um monte de gol, não fizemos nenhum. Agora é preciso entender o porquê que isso está acontecendo. É um desmonte porque tem jogador no time de cima e tem jogador convocado, tem jogador fora, ou o timing do time sub-20 de alguma forma está desregulado. Né? Vamos discutir isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver pelas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o Marcão ou solicitar a comodidade do delivery, que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Sobre o jogo, Santos e Corinthians, que passou no Sport TV, eu não posso me aprofundar no que foi a partida, porque eu não vi o jogo. Né? É aquele horário, né, 7 da noite, que a gente lá na TV está com o telejornal
começa 10 para 7, né? E vai até 5 para as 8 o jornal. Então, eu não consigo ver futebol praticamente, especialmente o primeiro tempo das partidas, né? E aí depois vim para casa e tal, consegui ver assim os últimos 15 minutos do jogo, mas ali o Santos estava já desmontado. Pelo que eu apurei, captei de informação, teve um momento que o Santos até estava equilibrando a partida, mas depois que tomou o primeiro gol, deu uma desmoronada no aspecto psicológico, né? E queiram ou não, os meninos carregam uma expectativa, né? Até pelo que aconteceu nesses outros dois jogos que eu citei, derrota das Sereias, né? Derrota do Principal. Eles sabem que é um jogo em rede nacional, como sempre isso pesa, né? Enfim, e o time desandou, né? Desandou, e não sei se as opções aqui do Orlando foram as melhores em termos de escalação, de não ter, sei lá, começado com alguém ali de área, não sei, enfim. Não posso falar muito do jogo, repito. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: é um jogo com portões abertos, né? Numa terça-feira à noite, chovendo, tinha torcida, tinha público, e o Santos entrou na súmula. É claro que, como é uma categoria de base, o que pode acontecer é o clube ser multado porque teve lá, dentre aquele público que era pequeno, gente que foi utilizar de gritos que infelizmente são ofensivos a quem está jogando e de uma forma em geral, né? Uma coisa muito feia, uma falta de educação. Não se admite mais esse tipo de coisa. Você pode pressionar o adversário, pode, né, falar, gritar e tal, mas certas coisas não se falam, né? Eu não sei nem se eu devo dizer, porque tem mais de um tipo de manifestação dentro do estádio. Não sei nem se eu posso falar aqui, porque tem todos os problemas relacionados à plataforma. Enfim, mas vocês sabem bem, tem duas coisas, né, que no campo se fala e que hoje não se aceita mais porque é de uma estupidez sem tamanho. E aí, além disso, pelo relato que eu vi no Twitter do Felipe Noronha, teve torcedor que foi lá encher o saco dos moleques, cornetar, mas criticar. Quando eu falo que a torcida do Santos ela tem uma ala de haters profissionais, eu não estou brincando, né? E essa gente que odeia, que tem prazer em odiar, que vão para o campo para tentar destruir meninos que estão em formação e que podem ter um futuro ou não, né? São os mesmos que quando esses meninos sobem, eles continuam odiando. O cara pode fazer 7 gols em 7 jogos e dar assistência, mas os haters profissionais continuam odiando. E a história do Santos mostra que ao longo dos últimos anos, quem salvou sempre na hora mais apertada foram os meninos. Foram eles que salvaram aqueles que saem das categorias de base. E quantos jogadores caríssimos que são contratados não resolvem. Aliás, a torcida, e muita gente aí do outro lado que diz que eu passo pano, passa pano para esses caras. Esses que chegam com grife e que custam uma fortuna, né? Então, uma inversão de lógica que eu não entendo, juro por Deus, não entendo por que tanto ódio com os meninos da base do Santos, quando eles estão no profissional ou quando eles jogam no sub-20, sub-17. É uma gente tão insana que é capaz de, se for ver um jogo de crianças do sub-13 ou do sub-15, se comportar da mesma forma. Nós estamos em sociedade, gente. Só que não é o tempo dos bárbaros, em que as pessoas podem se manifestar como se fossem enlouquecidas, né? É preciso ter um pouco de critério, um pouco de bom senso e ter um pouco de inteligência para proferir certas palavras e escrever certas coisas. Então, eu lamento profundamente que num jogo, tudo bem que a gente tem as nossas críticas técnicas, que o Sub-20 já foi eliminado no Campeonato Brasileiro, né? Mas veja, o Santos foi eliminado de uma semifinal de Campeonato Brasileiro. Um campeonato que vai ser decidido pelos dois times que têm maior investimento no Brasil hoje, os maiores campeões de tudo que tem no Brasil hoje, nas suas equipes principais, Flamengo e Palmeiras. O Santos chegou numa semifinal,
perdeu para o Flamengo, que vai enfrentar o Palmeiras, que está enfrentando o Palmeiras na decisão, né? E na Copa do Brasil, não sei porquê, acho que a CBF quis criar um oba-oba logo de cara e botou um cruzamento de primeira, Santos com Corinthians e tal. Não sei qual foi a ideia deles. Talvez esse jogo lá na frente pudesse ter um peso maior, sei lá, não sei o que passa na cabeça da CBF. E é um Santos que tem Campeonato Paulista para seguir, né? O Santos, inclusive, tem jogo no fim de semana contra o Red Bull Bragantino no CT de Jarinu, 3 da tarde, sábado, estreia da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Santos que até agora no Campeonato Paulista está tranquilo e defende o título, né? Então a gente fala de um Sub-20 que foi finalista de uma copinha, em que foi extremamente prejudicado pela fragilidade política do clube de ter deixado a final ter sido no Allianz Parque, né, contra um Palmeiras, que no ano seguinte foi semifinalista, perdeu, tudo bem, para o América, na Vila, e talvez fosse pegar o Palmeiras de novo na final, aquele jogo ninguém esperava, mas veja, se a gente não está falando mais de um Santos eliminado na primeira fase da Copinha, a gente não está falando de um Santos que terminou um ano aí no Campeonato Brasileiro numa posição que, se tivesse rebaixamento, o Santos tinha caído no Brasileiro Sub-20. A gente está falando de um Santos que, repito, foi finalista de uma copinha, semifinalista da outra, campeão paulista no ano seguinte, semifinalista do Campeonato Brasileiro. Cair na segunda fase da Copa do Brasil é um vexame, né? Mesmo sendo contra o Corinthians. Não é algo que a gente pode... E da forma como foi, tomando 2-0 em casa. Se você faz 1-0 em casa e toma uma virada na casa do adversário e tal, é uma outra história, né? Enfim. E que está fazendo uma boa campanha no Paulista. E com as circunstâncias que a gente já citou aqui, né, de jogadores do Sub-17 sendo trazidos para compor o Sub-20, o Sub-20 que cede jogadores para o principal e que tem jogadores hoje, 2 titulares, que são o Enzo e o Miguelito, na seleção do país deles. Eles vão jogar a eliminatória da Copa. Tem 2 titulares do Sub-20 do Santos, que são jogadores da seleção do país deles. Eles vão jogar uma eliminatória de Copa. Percebe o nível do desfalque que tem hoje? Né? Sem contar o fato de que eu citei o Zabala, podia citar o Jair, que era zagueiro, lesionou jogando no Sub-20 e que agora está em recuperação e está treinando com o time principal. Então, é triste a derrota? É triste. Mais triste ainda é o comportamento da torcida. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Mas não dá para a gente dizer que é terra arrasada, que o trabalho é péssimo, que ninguém serve, que ninguém presta, né? É claro que no filtro, lá no final da história toda, você vai ter ali talvez uns 2 ou 3 que realmente marquem história na equipe principal. Mas podem ser jogadores que, de uma forma ou outra, durante um período, poderão contribuir, né, com a equipe principal. Vejam, eu vou dar aqui um exemplo da história recente do Santos. Um jogador da base que teve algumas oportunidades, que não fez sucesso aqui, que hoje está circulando aí em times de menor expressão, mas que entrou para a história com o gol que ele fez contra o Grêmio, que foi o Wagner Palha, que ajudou a tirar o Santos da briga contra o rebaixamento de 2021. Só aquilo já marcou a vida do Palha na história do Santos. Você quer ver uma outra comparação? O Júnior Moraes, o centroavante, que teve agora aí no Corinthians, jogou um tempão na Ucrânia, né? Se deu bem lá na Europa, ganhou o dinheiro dele e tal. Mas no Santos ele fez pouquíssimos gols. Só que ele fez um gol de título. O moleque da base saiu lá, entrou, fez um gol de cabeça, Campeonato Paulista de 2007, o Santos foi campeão com o gol do moleque da base. Não fez mais nada depois. Mas entrou para a história porque fez um gol importantíssimo, ganhou o campeonato. Então, às vezes, você precisa ter compondo o elenco num jogador assim, que num dia vai te salvar, num jogo que você precisa fugir da última posição, ou que talvez te dê um título. Acontece. Aconteceu ao longo da história várias vezes, não só no Santos, como em outros clubes. Então, talvez você não precise do jogador para ele ficar aqui numa longevidade, né? Ficar 10, 15 anos no clube, né? Jogar 4, 5, 6 temporadas, fazer não sei quantos gols. Talvez não aconteça. Mas talvez em algum momento ele possa, no início da passagem dele, ter alguma relevância, ter alguma importância. É pouco? Pode ser. Pelo tamanho do investimento, sim. Mas se você analisar a história e pontualmente dizer, olha, um cara te deu um título,
o outro ajudou a você escapar da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mesma coisa agora. Se o Patati, que jogou e não jogou bem contra o Corinthians e que está sendo trabalhado na equipe principal, se ele puder ter mais chance, em algum momento ele fizer um gol, der um passe, fizer uma jogada que ajude na campanha do Santos a escapar das últimas posições no Brasileiro, já vai ter contribuído. E é muito jovem. Não dá para cravar seco que ele não presta, né? Repito, pode não ser o craque. E outra coisa, as pessoas têm que parar de comparar. Ai, no meu tempo. Porra, se fosse ai no meu tempo, o tempo do passado no futebol, pelo menos na minha opinião, é muito melhor do que o tempo atual. Tem cara que joga hoje em dia que não amarrava a chuteira de ninguém nos anos 80. Nos anos 90 ainda, hein? Se for mais para trás, pior ainda. Eu sou daqueles que acham que o futebol de hoje ele é vistoso porque ele tem tecnologia para transmitir, ele tem uma correria desenfreada, uma disputa, mas tecnicamente tem jogador muito fraco hoje em dia, né? Aí você vai comprar, pô, eu não gosto do Caio Jorge. Tá, mas pro futebol atual, o Caio Jorge, ó, o Caio Jorge foi pro Frosinone, né? Aliás, eu até ia falar isso, esqueci. Vai lá retomar a vida dele na Itália. Não gosta do Marcos Leonardo. Cara, no futebol atual, ele é um jogador do nível aí de grandes clubes. Mas se eu for fazer uma lista aqui de quem eu vi jogar que é melhor que o Marcos Leonardo, eu vou ficar até amanhã. Vou falar dos mais recentes, do Ricardo Oliveira, vou falar do Gabigol, né? Eu vou mais para trás do Kleber Pereira, do Paulinho McLaren, do Guga, pô, e por aí vai, né? Fora outros que eu vi. Então, gente, assim, com um jogador jovem, é preciso ter paciência. Eu sei que é quase que pregar no deserto. Hoje em dia, diante do ódio generalizado que é expelido e vomitado nas redes sociais e que molda o comportamento de alguns, inclusive dentro do estádio. Eu sou de um tempo que se o cara vem cornetar muito do teu lado, ou você chamava atenção, ou era chamado atenção, porque você está no estádio para ajudar e não para fazer esse tipo de papelão, né? Enfim, cada um tem o direito de fazer o que quiser, né? Não estou aqui para dizer como é que o camarada tem que se comportar. Eu não concordo e faço um convite à reflexão. O que adianta aí xingar um menino da base num jogo do sub-20? O que adianta perseguir com ódio assim pesado um jogador do teu time principal que é o teu goleador na temporada e, enfim, resolve o que isso aí? Eu falar o que você quer ouvir vai resolver alguma coisa? Dizer o que você quer que eu fale? Não vou fazer, já começa por aí, não vou fazer isso. Segundo lugar, não vai mudar a cabeça do treinador, minha gente. Não vai mudar. Se ainda é um jogador ruim, ainda vai lá. Mas quando o cara é bom e os caras insistem que é ruim, não posso fazer nada, né? Então é isso. Sub-20, infelizmente, teve uma jornada muito ruim. Eu acho dificilmente que passa de fase nessa Copa do Brasil Sub-20 e depois vai ter que seguir a vida aí dentro do Campeonato Paulista, nesta fase e depois nas subsequentes, que eu acredito que o Santos tem chance de classificar nesse grupo aí, né? Agora vamos ver que equipe o Orlando vai preparar para o jogo do sábado contra o Bragantino, se ele vai manter a mesma ideia, se ele vai ter alguma novidade aí, enfim. Eu já acho, por exemplo, que o Patati não vai estar à disposição, né? Ele vai ter que criar uma outra alternativa. Ele também talvez não possa mexer tanto no Sub-17, porque o Sub-17 tem o confronto dele também no final de semana, né? E não pode também desmontar o Sub-17 para jogar, porque ele vai ter que procurar as opções que ele tem na mão, lá o Orlando Ribeiro, para seguir a campanha dele dentro do Campeonato Paulista Sub-20. Tá certo? Vamos refletir sempre, é importante. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. 3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista,
Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.